E o jornalista Tiago Pereira comenta sobre a PEC da reforma tributária e o impacto na distribuição de recursos entre os estados e municípios. Uma reforma há anos esperada, Marcelo, e audiência qualificada aqui da Pix TV, mas que deixa muito a desejar o que a população realmente quer. Eu ouso a dizer que essa é literalmente a proposta deles, dos deputados e do governo. Aliás, com 5,3 bilhões de emendas, os nobres deputados tiveram brilho nos olhos, até mesmo do PL de Jair Bolsonaro, que dizem ser oposição no Congresso. Eles trocam anos de incertezas por um agradinho momentâneo do governo Lula. Essa reforma, assim como está, não muda em nada o temido e velho Código Tributário brasileiro. Pelo contrário, abre brechas ou espaços para a criação de mais taxas, mais impostos. A unificação dos tributos sem a redução de alíquota é trocar 6 por meia dúzia. Isso qualquer um sabe. Infelizmente, lamentamos que aqueles que estão lá, ou melhor, que dizem que estão lá para nos representar, pensem só em emendas e sequer se debruçam sobre um assunto tão importante como a carga tributária. Nós mostramos aqui a forma como o governo vem trabalhando para bancar 37 ministérios, mudando normas por meio da Receita Federal, impactando empresas do lucro real. Está no nosso canal do YouTube. Vocês acham que a partir dessa aprovação no Senado, o tom será diferente? Por que vocês acham que eles querem concentrar as arrecadações em Brasília, reduzir os caixas dos estados e municípios? É projeto de governo, não de Estado. Reforma tributária de verdade, ao contrário do que defende a esquerda, ao aumentar a carga tributária, além de inviabilizar diversas atividades econômicas, o Estado acaba obrigando, o contribuinte a se valer de meios ilegais para evitar a cobrança. Enquanto, de outro modo, quando o Estado reduz os impostos, acaba incentivando a atividade empresarial e o consumo, o que aumenta a arrecadação do Estado. Essa reforma que diz que foi discutida amplamente, foi nada. Prova disso é que governadores e prefeitos foram a Brasília pressionar as bases para tentar nessa reforma melhorar ou pelo menos entender como é feita a distribuição de recursos no país, pois quem mais arrecada é quem menos recebe. Está duvidando? A gente vai mostrar isso numa arte agora, como é que está essa distribuição de recursos no país. Os dados são de 2021, olha que engraçado. A gente tem aqui, esses números são bilhões, tá? Que é arrecadado nos estados. Então, vou começar de baixo para cima para você entender um pouco mais o impacto. São Paulo, por exemplo, a maior cidade do país em termos de populacional, habitação, 538,3 bilhões de reais foram enviados de impostos em 2021. No mesmo ano, o que o estado de São Paulo, aqui é estado, não é a cidade, mas o que o estado de São Paulo teve de retorno por meio de investimentos do governo federal foi 47,2 bilhões de reais, ou seja, um saldo negativo de 481%. Então, vocês vejam a disparidade. A gente vê aqui no topo da lista, ou seja, o Maranhão envia para Brasília 6,6 bilhões de reais e recebe 21,4 bilhões. Então, essa conta não fecha. Essa forma de arrecadar com receber investimentos não está equivalente ao que os governadores foram lá a Brasília questionar. E segundo a análise dos especialistas, a reforma tributária vai deixar essa disparidade ainda maior, A gente tem talvez o estado do Ceará com um pouco mais de equilíbrio. Ele arrecadou 18,2% em 2021, enviou a Brasília de impostos e retornou 22,3%, o que está dentro aí de uma normalidade, a gente pode dizer. Agora, o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, vamos analisar na tabela, Rio Grande do Sul enviou para Brasília 57,4 bilhões de reais em impostos, recebeu de retorno 13,3 e Santa Catarina enviou para Brasília 71,6 bilhões de reais e recebeu de retorno 11,6, até recebeu menos do que o Rio Grande do Sul.
E aí a gente tem o estado da Bahia, que historicamente muito se questiona, né, o envio de retorno de Brasília para a Bahia tão disparadamente diferente de outros estados. Minas Gerais também sinaliza isso. A Bahia, por exemplo, arrecadou de recursos de impostos 23,4 e recebeu de retorno 34,4 bilhões de reais. Minas Gerais enviou a Brasília 80,9 bilhões, lá é muito forte a mineração, né? E recebeu de investimentos de retorno 40 bilhões de reais, ou seja, uma diferença negativa de 40,5 bilhões. Ou seja, os dados mostram que não está certa essa forma de distribuição. É preciso que isso seja amplamente discutido, o que essa reforma não trouxe para a discussão. Prova disso é que os governadores não foram chamados para sentarem à mesa para discutir. Temos um mapa, produção, que mostra um pouquinho melhor para a gente entender melhor essa distribuição. Os estados que estão em azul têm positividade, ou seja, eles recebem mais recursos do que arrecadam, né? Então eles estão com saldo, digamos, positivo, né? Já os estados que estão em vermelho, eles estão com saldo negativo, ou seja, eles enviam mais dinheiro do que recebem de forma de investimento. E como a gente falou na lâmina anterior, São Paulo teve o maior saldo negativo lá em 2021, entre pagamentos e transferências, seguido aí pelo Rio de Janeiro e pelo Distrito Federal. Então a gente vê a região norte e nordeste quase que por inteira, né, no mapa. Alguns estados da região norte, dois, né, Amazonas e Minas Gerais, ali no centro-oeste do país, Minas Gerais no sudeste do país, também positivando como negativo. E o estado do Amazonas positivando também como negativo, enquanto outros estados, o Maranhão, como a gente falou, na posição de positivo, está recebendo mais do que arrecadando. Então é essa disparidade que os prefeitos e os governadores, falando em estados, os governadores estão preocupados, que esse saldo essa forma de distribuição seja ainda mais difícil de entender, para não dizer outra coisa, né? Então é essa situação que a gente briga. A gente estaria fazendo uma análise um pouco diferente se a reforma tributária realmente pensasse numa forma mais coerente de distribuição. Não que os estados que arrecadem menos, não é isso que a gente está falando, eles têm total direito de receber tanto quanto. Até porque os estados do Nordeste, como a gente vê, são estados de demografia menor, de menor extensão territorial, certo? Também menor população. Então, para que o investimento chegue lá, tem que vir de outras fontes, e óbvio que são dos outros estados. No entanto, a gente tem Santa Catarina no sul, que é quase que o mesmo tamanho de alguns estados aqui da região Nordeste, por exemplo. E tem uma disparidade de receita versus... no caso, transferência versus investimento, né? Então é essa análise que a gente precisa fazer, porque o país precisa melhorar essa forma de distribuição, porque é na cidade, né, gente? É nas cidades em que as pessoas moram. Então toda a parte social, de infraestrutura, né, mobilidade urbana, saúde, educação, tem que vir na ponta, tem que vir na cidade. É claro que as cidades estão dentro dos estados e, por isso, a gente fala da distribuição federal por meio de estados. Depois, em alguns recursos já vem direto, o fundo de participação do município, por exemplo, já vem direto no município, no caixa do município, recurso para a educação e para a saúde. Outros recursos vêm para o estado e aí o estado faz a distribuição para os municípios, né, de acordo com as demandas. Então é essa engrenagem da distribuição que poderia também ter sido discutida amplamente na reforma tributária para melhorar essa forma de arrecadação. E agora, com mais Brasília, menos Brasil, os governadores e os prefeitos vão ter que bater mais na porta dos ministérios, são 37, para que os recursos cheguem na ponta, que senão a situação vai ser complicada. Por hoje é só, a gente volta a se encontrar, Marcelo e audiência, amanhã, sábado, às 8 da noite, no Pix News Especial. Até lá!